A principal pergunta que a gente recebe nas redes sociais é a pessoa querendo dividir o perfil dela e nos perguntar se eu tenho chance. Normalmente perguntam: olá, eu sou fulano, minha profissão é tal, eu tenho especialidade nisso ou naquilo, meu nível de inglês é esse, meu alemão é esse. Quais são as minhas chances? Eu tenho chances boas de conseguir um trabalho na Alemanha? Então, por exemplo, vou ler aqui para vocês um comentário. Sou engenheiro eletricista, especialista em proteção de sistemas elétricos e mestre em potência. Recentemente, apliquei para vagas de doutorado, mas gostaria de aplicar para vagas de emprego também. Receio pelo fato de não falar alemão e ter inglês intermediário. Quais são as minhas chances de sucesso? Então, essa é uma pergunta bem típica e a gente vai ajudar a você próprio chegar à sua conclusão. Como a gente não é especialista, em todas as áreas, a ideia é tentar te ensinar como você mesmo pode fazer essa pesquisa, porque ninguém melhor do que você para saber quais são as suas habilidades, o que você vai fazer que se adequa ao perfil das vagas que estão sendo oferecidas. Então a ideia principal é te ajudar nisso, nessa busca, para que você mesmo chegue a essa conclusão, se você tem ou não tem chance de conseguir um trabalho aqui na Alemanha. Usando as especialidades, Ele citou especialidade. É muito importante você ter uma especialidade. Quanto mais especialidade você tiver, você tem mais chance. Mais especialista. Especialista vem de especial, Então é especial. Quanto mais você for, aí você vai saber usar as palavras-chave da sua experiência, das suas habilidades. Isso, então, primeiro, a gente vai abordar aqui as ferramentas, Porque muita gente pergunta, mas como que eu começo? Onde que eu procuro? Onde que eu busco essas vagas? O principal local é o LinkedIn, que é a maior rede social profissional do mundo. As empresas normalmente colocam as vagas no LinkedIn. Então, se você não tem um perfil no LinkedIn, é a primeira coisa que você tem que fazer. Antes de buscar vaga, antes de tentar aplicar para qualquer coisa, faça o seu perfil no LinkedIn, faça bem feito, da melhor forma possível, com todas as informações importantes, porque os recrutadores, em quase todos os casos, olham o LinkedIn de quem eles acham que vão ter uma possibilidade de ocupar aquela vaga. Aqui na Alemanha também tem o Xing, que é o concorrente do LinkedIn. Os alemães têm mais usuários dentro do Xing do que no próprio LinkedIn. A relação é tipo 12 milhões de profissionais alemães dentro do Xing e 10 milhões aproximadamente dentro do LinkedIn. Então, principalmente se você fala alemão, é obrigatório você ter um perfil dentro do Xing, fazer a pesquisa dentro do Xing, e você vai ter uma chance boa de sucesso. Essa rede é muito usada aqui na Alemanha e na Espanha, Então, no Brasil não é muito conhecido, mas para quem está procurando vaga na Alemanha é importante ter. Ainda que você faça o seu perfil em inglês, se você tiver um perfil no Xing, os recrutadores vão ver que pelo menos você está ligado, Você está atento, você está por dentro de como funciona o mercado de trabalho alemão. Ele vai te procurar, certamente não vai te encontrar, então... A gente vai deixar na descrição do vídeo o link, Pro Xing, caso você não conheça. Só com essas duas já é suficiente. Agora existem outras ferramentas também. Uma que geralmente eu gosto de citar, principalmente para quem está procurando em inglês, é o Stepstone. Tem como filtrar pelas vagas em inglês, logo no cantinho. Então essa é uma ferramenta muito útil, para quem está procurando uma vaga em inglês, porque você não precisa ficar filtrando no meio da maioria, logicamente. 95% das vagas vão estar em alemão. Outras plataformas que são utilizadas aqui na Alemanha é o Indeed.com e Monster.com também. Vamos colocar todas elas, na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Mas eu acho que quem está na busca vale a pena dar uma checada, pelo menos uma primeira olhada em todas elas. Outra coisa importante nesse processo de busca é você traçar um fio condutor, Você tem que ter uma estratégia, não pode sair aplicando para 500 vagas, de qualquer vaga que aparecer. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que quer muito vir trabalhar na Alemanha e aí
começa a ver as vagas, que são muitas, e sai aplicando para todas elas. Dentro, né, óbvio, da área da pessoa. Só que isso não funciona. É uma perda de tempo. A verdade é essa. É melhor que você aplique para menos vagas, mas uma aplicação mais cuidadosa, com mais qualidade, do que aplicar para várias, sair replicando currículo e cover letter sem um cuidado maior, né? Porque o que acontece é que o recrutador, se você não tiver muito alinhado, né, tanto o currículo quanto a carta de apresentação com o que está sendo pedido na descrição da vaga, você não vai ser chamado. O exercício, né, é um trabalho, procurar trabalho dá trabalho, é justamente fazer esse filtro bem feito. O que está sendo oferecido que se adequa ao meu perfil, aonde realmente eu tenho chance, aonde eu sou competitivo, aonde eu vou poder agregar. Porque se você sair aplicando para qualquer vaga, você não vai ser chamado, isso vai acabar te desmotivando. Então é muito importante traçar, né, essa estratégia. Procurar trabalho dá trabalho. Então, toda aplicação que você fizer, você vai ter que ter pesquisado sobre a empresa, pesquisado sobre o recrutador, sobre quem é o gerente que está precisando. No final, existe um problema a ser resolvido, a vaga não está aberta, né? As pessoas não vão contratar sem nenhum motivo. Tudo isso faz parte desse momento da pré-aplicação. Outra coisa muito importante é você ter certeza, caso você não fale alemão ainda, na hora que você for fazer essa busca, ter certeza que aquela vaga não exige a fluência no alemão. Porque se exigir e se você não for fluente, você não vai ser chamado, né? A única ressalva que eu faço aqui é o seguinte: não significa que uma vaga que esteja publicada em alemão não aceite uma candidatura em inglês. Eu, inclusive, já apliquei para algumas vagas, todas as minhas aplicações foram em inglês, e já apliquei para vaga que estava publicada em alemão e fui chamada para fazer entrevista. Como é que você vai identificar isso? Primeira coisa, não pode ter dentro dos requisitos fluência em alemão. Segundo, você entra no site da empresa e faz uma pesquisa mais detalhada. Essa empresa é uma empresa que tem filiais em outros países? Essa empresa é uma empresa mais globalizada? Tem clientes internacionais? Tem funcionários estrangeiros que trabalham nessa empresa? Tudo isso são pistas, né, que você vai descobrir, que vão te levar a isso aqui, se eu aplicar em inglês, pode ser que eu tenha chance. Inclusive, tem empresas que no próprio site tem opção de língua alemã ou língua inglesa, né? As que têm essa opção, isso já é um grande indicativo de que elas vão aceitar candidaturas em inglês. E o curioso foi que aconteceu com você, né? A vaga que você entrou estava toda em alemão. Foi publicada em alemão, mas é uma empresa global, é uma empresa que a língua oficial é inglês. Eu nem sei, hoje, depois de estar lá, eu nem sei por que aquela vaga foi publicada em alemão, porque a maioria das vagas da empresa são publicadas em inglês. Eu estou dizendo isso só para vocês não descartarem de cara uma vaga que esteja escrita em alemão. Mas nesse próprio exemplo, você viu que você teve que gastar um tempo. Você teve que entender a empresa, entender o que a empresa fazia, qual era a relação dela dentro da comunidade. Porque tem algumas vagas que são publicadas em alemão que não têm o pré-requisito e ainda assim não aceitam, né, candidaturas em inglês. Então é isso, tem que ter uma pesquisa por trás, você tem que gastar um tempo para descobrir certas coisas, para que você não perca tempo aplicando para vagas que você não vai ter chance, porque é um tempo muito precioso, né? É um tempo que você poderia estar utilizando para aprimorar a sua aplicação nas vagas que realmente você vai ter chance, você está perdendo com vagas que não vão fazer muito sentido. Isso não significa que na sua área determinada região seja mais forte ou ofereça mais vagas, que em outras regiões você também não vai encontrar oportunidades, né? Porque como a gente falou, a indústria aqui na Alemanha é muito forte, né? Tem muitas empresas que, assim, eu nunca tinha ouvido falar, e são empresas fortíssimas na Europa.
empresas que eu já conhecia e que eu não tinha ideia que eram alemãs. Por exemplo, a Trivago. Que inclusive sofreu nos últimos tempos aí, porque é uma empresa ligada a turismo, hotelaria. A sede da Trivago é em Düsseldorf. Tem filiais em outras cidades da Alemanha também. E eu não sabia, antes de vir para cá, que a Trivago era alemã. E é uma empresa que contrata muito em inglês, né? Sim. A Trivago recebe 40 mil currículos, ou recebia. 40 mil currículos por mês. E nesse caso ainda, na própria empresa, que eu trouxe aqui para vocês mostrarem, por exemplo, esse aqui é a camisa do Fortuna Düsseldorf. Patrocinada pela Henkel. A Henkel, eu não conhecia a empresa Henkel por si só. Você já usou uma aqui, ó, essa cola aqui, que é a cola Prit ou até a Super Bonder. São mais de 200 produtos em diversos países, inclusive no Brasil. Outra coisa que eu não sei se você sabe é que aqui na Alemanha a interação entre academia e empresa é muito grande, é muito forte. Uma outra possibilidade de você buscar vagas, principalmente quem é mais da área acadêmica, é entrar no site das grandes universidades e buscar dentro da sua área, dentro do departamento que é correlato, né, à sua formação, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos em cooperação com empresas. Muitas empresas participam de cooperações técnicas com universidades e isso já é um indício de que essas empresas são empresas mais abertas, são empresas que têm um mindset mais diferenciado. Então, você buscando essas empresas, você pode entrar no site delas, você vai encontrar lá no menu o Career. Então, você entra e as próprias empresas, mesmo divulgando vagas em outras plataformas... Aí você pode deixar... Mesmo divulgando vagas em outras plataformas, elas colocam nos sites quais são as vagas que estão abertas. Algumas colocam inclusive assim: se você tem vontade de trabalhar conosco, de ser um dos nossos colaboradores e não encontrou nenhuma vaga que se adequasse ao seu perfil, pode nos enviar o seu currículo. Se você permitir que o seu currículo fique no nosso banco de dados, quando tivermos alguma vaga que seja compatível, a gente entra em contato com você. Claro que você não vai fazer isso com todas, mas nas empresas que te interessam realmente, é mais uma chance de você se expor, se mostrar. Esse exemplo que você deu, ele vai direto à pergunta que a gente leu no início do vídeo. Se você, na sua carreira, é muito ligado dentro da academia, se, por exemplo, aquela pergunta que foi feita, né? O engenheiro, ele entrar nas universidades, na especialidade dele, vai ver os projetos e quais são as empresas que estão trabalhando em conjunto. Porque a pergunta dele era justamente essa: eu não quero, estou pensando em aplicar para o doutorado, mas de repente eu já aplico direto para o trabalho, né? Para já ter uma experiência na Alemanha e naturalmente a receita dele vai ser maior, né? Então ele vai receber mais se ele tiver um emprego direto do que só fazendo o doutorado. E também para quem é mais novo, né? Para quem está começando, porque são as empresas que recebem alunos que têm, você está procurando, por exemplo, programas que é internship ou programas de practicum. Bem, aí agora que você identificou a empresa, é muito importante que você faça uma pesquisa sobre a própria empresa no que tange a quem está se relacionando com ela. Então você pode usar o principal que eu mais gosto, é o Glassdoor. Por exemplo, se você procurar a Henkel no Glassdoor, ela é super bem posicionada. Você vai ver quem está fazendo a entrevista com ela, quem já fez entrevista com a Henkel e foi aprovado, quem não foi aprovado, como foi o processo. As pessoas colocam depoimentos, né? Eu achei que foi interessante por isso, não gostei por isso ou por isso, o feedback que me deram foi válido ou não me deram feedback. Tem muita informação, né? De gente que está aplicando. Então eu acho legal porque é gente que está na posição que você está. Certamente. E não só aplicando, né? Tem o que as pessoas pensam na empresa vivenciando o dia a dia da empresa. E depoimentos de funcionários também, né? Eu já li depoimentos de empresas assim: a empresa é legal, o clima é muito bom, o clima corporativo, mas eles não têm muito interesse em que você cresça, o salário fique estacionado durante um bom tempo.
Enfim, um exemplo, tá? Tem diversos exemplos. Que eu tô me lembrando aqui agora. Lógico, aí vai depender de você entrar e fazer essa pesquisa, né, para você aplicar cada vez melhor qualidade, melhor que quantidade. O próprio Glassdoor tem salários, então você também vai conseguir entender quais são os salários dentro da sua especialidade, porque um ponto principal da sua aplicação é o recrutador em algum momento vai te perguntar qual é a sua pretensão salarial. Se você falar muito baixo vai ficar estranho, se você falar muito alto também vai ficar estranho, então é uma ferramenta muito boa para você. Te dá uma referência, né, de uma média. E tem uma outra também que é o Kununu, tem bastante coisa das empresas da Alemanha. Bom, uma outra forma ainda que a gente sugere que vocês busquem, né, conhecer novas empresas ou pessoas que trabalham nessas empresas. Eu diria até que a gente está saindo um pouquinho da empresa e está indo para pessoas, né? Sim, porque o networking é muito importante. Exatamente. Então, é participar de webinários, conferências online, palestras, né? Vocês sabem que esse ano isso ficou muito comum, né? Ninguém está viajando, ninguém está fazendo evento presencial, então quase todas as empresas estão fazendo eventos virtuais. Em muitos deles você pode se inscrever gratuitamente e isso abre portas, porque você pode conhecer, ou sei lá, um debatedor ou alguém que está mediando uma mesa que é da sua área, que é de uma empresa que você não conhecia. E aí você tem várias possibilidades, você pode se conectar com essa pessoa, né, no LinkedIn. Você recebe, né, por exemplo, muitas conexões a partir de eventos que você participa. Isso, exatamente, com certeza. Eu geralmente participo de eventos e as pessoas fazem exatamente isso comigo. E eu acho bem legal, porque você recebe um approach falando, não, eu vi que você falou tal coisa. Me interessou, eu concordo, é um tipo de aproximação, né? Porque, sem dúvida, o networking é muito importante. Então, se você tiver pessoas que já estão aqui na sua rede, isso também te dá vantagem. É uma oportunidade, então, né, desse momento, porque realmente na minha área tem muitos e muitos. Não dá nem para ficar participando toda hora. É importante, faça uma pesquisa de novo aí pelo Google, você certamente vai encontrar eventos nesse momento. E esses eventos geralmente são em inglês. Mesmo os eventos bem locais da Alemanha são bastante eventos em inglês. Porque atingem o maior número de pessoas, né? Então... Mesmo alguns eventos que são em alemão, que eu já participei, tem tradução simultânea para o inglês. Então, isso facilita. A partir daí você já criou algumas conexões, né? Que é a parte das pessoas que a gente estava falando. Criou conexões dentro da sua área, você já está elevando o seu nível. Né? As suas aplicações começam a ficar mais interessantes para o recrutador que está analisando seu perfil. Isso. Eu passei por tudo isso aí, por todo esse processo desde o início, comecei lá atrás do zero. Como aplicar para uma vaga na Alemanha é uma coisa totalmente nova para você, é normal que você se sinta inseguro. De repente você vai encontrar uma vaga, vai achar que aquela vaga ali tem a ver com você, que você teria capacidade para assumir aquela função, mas bate aquela insegurança. Não vou aplicar agora não, eu vou melhorar meu currículo, vou melhorar, fazer uma carta de apresentação maravilhosa, vou estudar muito. Perfeito, é exatamente isso que você tem que fazer, o caminho é esse. O ponto é, não deixe para aplicar depois se você pode aplicar agora. Depois que você fez tudo isso, né? Fez um currículo super adequado, a sua carta de apresentação está bem feita, o seu perfil no LinkedIn tá também bem feito, tá ok. Não fica esperando para aplicar semana que vem. A vaga pode fechar. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando, tá? Algumas vagas ficam abertas um mês, outras ficam abertas 2 semanas, mas eu já vi vaga abrindo e fechando em 2 dias. Então, de repente você perde a chance de fazer uma aplicação que você poderia ser chamado para entrevista, que você poderia aumentar a sua experiência, ainda que você não conseguisse a vaga, mas só de ter contato com o recrutador, só de estar participando ali daquele processo, aquilo já te daria uma segurança maior para as próximas.
e você perde a chance porque você ficou esperando. É claro que você não vai sair aplicando de qualquer jeito, é importante que você faça a aplicação bem cuidada, mas não fique esperando demais fazer a aplicação perfeita. Tem um match, né? Vamos falar do match. Se deu um match, você sabe que tenha muito a ver dentro da sua área, a vaga está com as keywords da sua experiência. Então esse é o momento de você cair dentro da pesquisa, fazer tudo que a gente já falou aqui agora e aplicar porque mesmo. A sensação é horrível. Ai, meu Deus, fechou a vaga, não é possível, não acredito. E aí você entra no site da empresa, fechou no LinkedIn, de repente no site da empresa tá aberto ainda. Não tá, essa vaga já foi fechada. É isso que a gente vem falando. Muita atenção ao currículo, tá? Ele tem que estar no padrão alemão, aquelas coisas, tem que ter foto, tem que ser objetivo, tem que ser preciso. A gente fez um vídeo específico falando só de currículo. Se você não viu ainda, o link também vai ficar aqui na descrição. É importante que você veja, porque está indo em todos os pontos do currículo. Se o seu currículo não tiver no formato padrão, provavelmente ele vai ser descartado de cara. Então é legal que você tenha uma visão, tenha um conhecimento disso, tá? Não, o que eu digo assim, normalmente as pessoas que estão aplicando para vagas fora do Brasil, a maioria a gente sabe que aplicam para o Canadá, Austrália, Irlanda, que são os países de língua inglesa, né? E os templates desses países são diferentes do alemão. Uma coisa que eu acho interessante é que em aplicação para o Canadá muita gente coloca hobby. Aqui na Alemanha isso não faz o menor sentido, a não ser que o seu hobby tenha muito a ver com aquela vaga. Isso para eles é uma informação desnecessária, não tem necessidade de você colocar hobby, colocar religião, nome dos pais, isso não vai mudar para o recrutador. E por outro lado, por exemplo, aqui é obrigatório que você coloque uma foto profissional, né? E o que no Canadá isso é inimaginável, não funciona mais de jeito nenhum. Então é isso, dá uma olhada no vídeo que fala do CV. E tem também o vídeo sobre a cover letter, que a gente fez depois, que também a descrição tá aqui, a descrição não, o link tá na descrição do vídeo, que detalha todo o passo a passo da cover letter. O mais importante na cover letter, que a gente fala muito, a cover letter tem o objetivo de você ser chamado para entrevista. Então ali na cover letter você vai dizer, de fato, por que você está escolhendo a empresa, né? Qual é a sua experiência e como a sua experiência vai ajudar a resolver o problema que ele tem, que a empresa tem, né? Ou que o hiring manager tem. Aqui, se você conseguir fazer, essa é a chave do sucesso, aí você vai ser chamado para entrevista. E fazer aplicação sem carta de apresentação não existe Sim. aqui, eles nem consideram, tá? E então tem que estar bem atento a isso, essa carta tem que estar bem alinhada com a vaga. Não é uma coisa que você vai sair replicando em todas as aplicações que você fizer. Então é isso, dá uma olhada no vídeo que tá bem legal. E eu penso assim que hoje em dia, né, que inclusive o contrato aqui faz muito sentido a carta de apresentação. Sim. É olhar porque o cara tá aplicando, quem é ele e por que ele acha que ele deve ser chamado, pelo menos para entrevista. Isso. Faz muito sentido. Eu espero que a gente tenha ajudado, pelo menos tenha clareado um pouco, né, para quem está no início dessa jornada aí, porque é confuso mesmo, a gente fica às vezes um pouco perdido. Mas se você tem alguma dúvida, se a gente puder te ajudar de alguma maneira, pode fazer a pergunta aqui no comentário que a gente vai responder. E de novo, quem ainda não acessou o nosso site, coloca aqui. Para baixar o paperback, que é um documento que a gente fez uma compilação das principais informações para quem está com a intenção de vir trabalhar na Alemanha. É um documento que está assim bem completo. Ele não está detalhando a fundo nenhum assunto, mas dá uma visão geral do todo. E é de graça, gratuito. O documento você precisa ter, além de todo esse vídeo que a gente falou. Aborda pontos que talvez você nem soubesse que são importantes, que são levados em consideração aqui, por isso que eu digo que é importante dar uma lida. Quem não nos acompanha ainda no Instagram, o nosso perfil é @alemanhaexpress, a gente coloca conteúdo lá praticamente todos os dias, então te convido também
para nos seguir. No próprio LinkedIn, nossa página no próprio LinkedIn. Isso. É isso. Muito gente. obrigado por chegar até o final do vídeo, pela sua audiência. A gente agradece e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Obrigada. Tchau.